Tá valendo. Graça e paz, queridos. Agora eu ouvi melhor e... Segunda vez sempre é melhor, né? Rapaz, não sei. Vocês precisam... A gente precisa começar a criar o hábito de dar o melhor logo na largada. Porque a gente pode não ter a oportunidade de fazer a segunda vez, né? A gente pode não ter a oportunidade de fazer a segunda vez, né? Já pensou? Não é assim? Quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido, mas eu quero primeiro explicar, eu vou dizer o texto para vocês irem abrindo logo, e aí eu vou explicar. Está lá em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 5. Enquanto você procura, eu vou explicar. Eu tive a oportunidade de lá no podcast, conversar com um pastor que agora nós criamos uma amizade, né, o pastor Iago. E lá nós falamos sobre um assunto muito importante. E ele me presenteou com um livro. E esse livro virou alguma chavezinha. Sabe quando você lê um livro que, caramba, era isso que eu estava querendo saber como era? E aí eu li esse livro. O livro é muito simples, muito objetivo. O livro chama Retorno ao Getsemane, um tratado sobre a necessidade de retorno ao lugar secreto de oração. E eu recomendo, o meu já está na mão de alguém aí. Eu acho que está na mão de Breno, eu acho, já está passando aí, já tem... É um livro de uma leitura de 1 hora. Você senta, em 1 hora você lê ele. E vai chegar alguns aí que vai passar por vocês aí. Mas esse livro me trouxe, ele é muito objetivo e muito simples, e ele me trouxe algumas reflexões sobre o poder da oração. Mas não simplesmente o poder da oração, mas o poder da oração diária. E é sobre isso que eu queria compartilhar. Está aí a foto do livro. Obrigado. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Eu vou ler esse texto que eu compartilhei com vocês, mas nós vamos passear por alguns outros textos também, tá bom? Diz assim Mateus, coloca aí Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. É um texto bastante conhecido, todos os versículos que nós vamos passear aqui são bastante conhecidos. Talvez a gente não esteja colocando eles em prática, mas que eles são conhecidos, eles são. Diz assim Mateus capítulo 6, verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Diz o 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O 7 diz, quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E o 8 diz, portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E aí, se você seguir esse texto, você vai ver que na sequência ele nos apresenta a oração do Pai Nosso. E a reflexão que eu quero fazer, que ao longo do nosso momento aqui eu vou explicar quais foram as chaves que foram viradas, e eu espero que virem você também, é que o primeiro ponto que eu quero destacar é que nós somos convidados na Bíblia o tempo inteiro a um momento de contínuo e constante de oração, mas eu não sei por que razão, aliás, eu até sei, mas no final a gente vai falar sobre isso, a gente acaba usando a oração sempre como último recurso. Nós nos habituamos a usar a oração como último recurso, quando tudo não funciona mais. Então a gente tenta resolver de um jeito, tenta fazer de outro, espera de um jeito, acredita em outro, e aí lá quando tudo dá errado a gente ora, e normalmente a oração é já de urgência e emergência. Normalmente é assim. Mas o modelo que Jesus nos ensina é completamente diferente desse. Da gente orar quando não tem mais jeito. O modelo que Jesus nos ensina é o de orar antes de fazer qualquer coisa. E isso é tão claro, e é tão claro, que a gente não faz. Porque a nossa natureza quer sempre complicar. Então, se você for para Lucas capítulo 5, o verso 15 e 16, ele tem é muito curioso.
pedir para a mídia colocar aí Lucas 5, 15 e 16. Olha que texto interessante. Vê se você faria desse jeito aí, como vai aparecer. Jesus, não, o 15 primeiro. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Segura aí, não passe não. Olha qual é o contexto. Todo mundo já estava sabendo que Jesus estava operando os milagres, e aí todo mundo falou assim, ó, rapaz, Jesus está operando milagre, eu sei onde ele está, eu vou lá. Agora você se coloca no lugar de Jesus. Você é a pessoa que, através de você, está acontecendo os milagres. Provavelmente, o versículo 16 da sua história e da minha, se fôssemos nós no lugar de Jesus, seria: e ele recebeu a todos e curou a todos para que todos vissem. Provavelmente seria assim. Olha o que é que o 16 diz. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Agora, visualize esse cenário. Jesus operando milagre, curando, todo mundo sabendo onde ele está, e aí a multidão vai até ele, e aí o texto diz que, à medida que a multidão chegava, ele saía e ia orar. Comece a pensar nesse cenário e comece a aplicar isso para mim e para você. Se a gente for para 1 Tessalonicenses, daqui a pouco a gente vai conectar esses textos, o texto, 1 Tessalonicenses 5,17 diz uma coisa que a gente está acostumado a dizer na ponta da língua, que é assim, ó, orai sem cessar. Quem já disse esse versículo uma vez na vida, pelo menos, vai dizer assim, rapaz, orai, a gente tem que orar. Orar quanto? Orar sem cessar. E aí a gente vai ler alguns textos agora, que vai mostrar, e aí talvez, e essa foi uma das chaves que virou para mim, eu espero que vire para você, porque se nós somos cristãos, a gente só pode ter um modelo como exemplo. Nós não temos a opção de ter mais de um, só tem um. O cristão tem um modelo, um exemplo, que é Jesus. Senão você não é cristão, né? Se o seu modelo não é Cristo, tem alguma coisa fora do lugar. Então, Jesus nos coloca como filhos que precisam orar constantemente, mas ele não faz algo, ele não nos manda fazer algo que ele não faz. Ele é um exemplo disso. E eu vou trazer alguns versículos que falam sobre isso. Lucas 11:1 é o primeiro deles. Eu queria que você prestasse atenção no telão, se você não quiser ficar movendo aí na Bíblia, mas se você quiser, fica à vontade, é bom que te dá intimidade. Lucas 11:1, olha o que Lucas 11:1 diz. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Duas coisas me chamam a atenção nesse versículo. Primeiro é que quem estava do lado dele não pedia para ele ensinar a curar, não pedia para ele ensinar a realizar coisas. Quem estava caminhando com ele sentia a necessidade de aprender a orar. E isso sinaliza que se eles tinham essa necessidade, é porque eles entendiam que tudo fluía a partir da oração. Quando eles viam Jesus orar, eles entenderam, quem estava caminhando com ele entendia, que o milagre, a cura, o poder, o que acontecia depois, era resultado da intensidade de oração de Jesus. Tanto que o texto, bote de novo aí na tela, o Lucas 11, ele não faz nenhuma questão de dizer onde era o lugar que ele estava orando. Olha como o texto diz. Certo dia, Jesus estava orando num determinado lugar. Não importa onde era, importa o que ele estava fazendo. E o texto nos mostra que ele estava orando ao ponto de quem estava ao redor dele sentir a extrema necessidade de aprender com ele como fazer. Ora, se eles estavam caminhando com Jesus, tem algum mistério para orar? Não tem mistério para orar. Tanto que essa é a desculpa mais usada por alguém que acabou de se converter ou que não quer se converter, que é assim, eu não sei orar não, porque eu não sei orar bonito como fulano. Quem já ouviu isso? E o que a gente aprende é que se a gente caminha com Jesus, a gente ora porque a gente vê como Jesus faz. Talvez a minha dificuldade e a sua seja de orar, seja porque a gente não está aplicando o modelo ideal. Nós não estamos nos espelhando naquele que é o modelo ideal. Lucas 22:39 também nos mostra que orar para Jesus não era um acidente. Jesus não orava quando o negócio estava ficando feio, nem orava quando o tempo sobrava. Olha como o texto diz. Então, se aproximando... Não, desculpe. Lucas 22:39. Está assim, como de costume, olha o que o texto está dizendo. Não foi assim, acordou de manhã sofrendo e resolveu orar. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, havia um hábito de orar. Ele está falando como de costume. Então,
me faz entender que todo dia, ou numa intensidade, ou até mais vezes por dia, mais de uma vez por dia, Jesus fazia isso, ao ponto de que aqueles que estavam caminhando com ele, para caminhar com ele, também tinham que ir, porque senão ficariam para trás. Se o texto disse que ele estava indo para o monte orar, e aquelas pessoas que queriam caminhar com Jesus, elas só tinham uma alternativa, é ir para o monte orar. E a primeira pergunta que eu me fiz e que eu quero que você faça para você mesmo é: eu quero estar com Jesus no monte? Quando eu me coloco na situação de orar, eu quero verdadeiramente estar onde Jesus está? Eu quero verdadeiramente estar com Jesus naquele monte? Eu quero, como discípulo, porque o texto fala que os discípulos o acompanharam, como discípulo que eu sou, o que eu digo que eu sou, o que eu quero ser, eu estou disposto a estar no monte constantemente com Jesus para buscar esse poder, essa cura, isso que você espera que Jesus te dê? E aí tem gente que diz assim: não, mas não precisa, essa coisa da oração, não é toda hora, porque assim eu oro todo dia. E aí, na verdade, o que você está fazendo talvez seja só ler a sua lista de pedidos para Jesus antes de dormir. O texto não está falando disso. E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça, e desculpe se isso é radical, mas na minha cabeça vem que quem não gosta ou não incentiva a oração, claramente não tem Jesus como exemplo. Eu não sei como é que isso chega na sua cabeça e no seu coração, mas na minha chega clara. Se eu não quero orar, ou se eu deliberadamente decido não orar, porque uma coisa é você ter dificuldade para orar, você pode ter. Às vezes eu quero orar, mas assim, eu tenho insônia, eu não consigo dormir, mas se eu abrir a Bíblia e eu começar a orar, quem está me entendendo? Rapaz, eu não consigo dormir, é uma insônia miserável, eu vou ler a Bíblia, aí leu 2 versículos, se ler deitado, acorda com a Bíblia no rosto. Porque orar e ler a Bíblia é um verdadeiro e eficiente sonífero para aquele que está fazendo sem propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Se a sua oração é sem propósito, se você ora para cumprir um ritual, se você ora para dar uma satisfação espiritual para a sua mente, você vai dormir no primeiro versículo. Talvez nem termine o primeiro. Porque Jesus não ia orar, ele não ia para o monte, ele não se recolhia para orar, porque ele não tinha alternativa, ou porque ele fazia isso antes de uma situação difícil. Ele fazia isso em todas as ocasiões. E aí, se a gente se habitua a só ir quando está difícil, se sua vida for boa, você não vai orar, se sua vida for difícil, você vai sempre orar do jeito errado. Porque, ou então sua vida vai ter que ser sempre difícil para você ter que estar orando. E aí, quando você vai orar, você vai orar pelo propósito errado. E aí é por isso que a gente acaba fazendo uma lista de pedidos. E a gente acha que isso é uma oração. Então, a gente já entendeu que Jesus é o exemplo, não tem outro. Mas eu tenho que orar por quê? Porque se você é discípulo de Jesus, você tem que fazer como ele fazia. Pronto, simples assim. Acabou suas desculpas hoje. Uma outra coisa que os textos me chamaram a atenção nessa reflexão é um pedaço do texto que a gente leu, né? O texto principal que nós lemos hoje, que foi Mateus 6, de 5 a 8, mas no verso 6, eu pedi para o pessoal da mídia colocar na tela, o Mateus 6, né? Que é o meio do texto que a gente leu, ele diz assim: mas quando tu orares, entra no teu quarto, né? Algumas versões dizem, entra no teu aposento, é a mesma coisa, fechando a tua porta, ora ao teu pai, e aí ele diz assim, olha que coisa interessante, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto recompensará. Deixa esse versículo aí, não tira não. Algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é a necessidade e a direção e a ordem e a indicação de fazê-lo em secreto. Então, por que ele orienta a fazer em secreto? Porque o quarto não é uma vitrine. Lá vai ser o verdadeiro você falando com o verdadeiro Deus. Você não tem para quem aparecer, você não tem de quem se esconder, vai ser você de verdade. Então, nada seu vai impressionar dentro do quarto. Você pode ser a pessoa mais genial, mais incrível, mais espetacular de tudo. Lá dentro do quarto, você é igual ao pior miserável. Se você é tímido ou se você é animado, se você fala muito ou fala pouco, dentro do quarto, todo mundo é igual. Não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com quem você é, nem com quanto tempo você tem de crente, não tem a ver com nada. Lá dentro do quarto, todo mundo fica igual. Então lá é você e Deus. Então, segunda coisa é que não é para você ir para o quarto para fugir das pessoas. É para você ir para o quarto para estar sozinho com Deus. Então,
Você precisa mudar essa perspectiva. Se você olha para esse texto e pensa que você tem que estar no quarto para fugir das pessoas, para contar seus problemas e chorar suas pitangas para Jesus sozinho, não é porque as pessoas não podem ouvir o seu desejo e os seus clamores. É porque lá é lugar de intimidade com Deus. Então você não vai para o quarto para fugir das pessoas, mas para encontrar Deus. E se você começar a ter a experiência de encontrar Deus, você vai ver que o seu quarto não necessariamente é o seu quarto onde você dorme, o quarto cômodo da casa. Pode ser um outro cômodo da sua casa. Portanto que seja um lugar secreto, pode ser o seu quarto de guerra, o seu quarto de oração. Mas, portanto, que você tenha um lugar reservado para você e Deus. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, porque ele diz assim, ó, e essa chave virou lá e eu fiz questão de refletir sobre isso. Ele diz assim, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Uma coisa me chamou a atenção, porque esse texto deveria dizer assim, porque o seu pai, que ouve em secreto, não faria mais lógica? Se esse texto dissesse, o seu pai que ouve em secreto, o recompensará, já que você está orando, e o texto diz, e a oração ela está muito mais, a gente consegue pensar na oração muito mais pelo som do que por ser visto, o texto não deveria dizer o seu pai que ouve em secreto? Quando o texto diz o seu pai que vê em secreto, tem dois significados muito claros para mim. E foi desse jeito que o texto falou no meu coração. O primeiro deles é que ele vai ver, mesmo que você não emita nenhuma palavra. Se você está no secreto do quarto e você está naquele estágio que você não consegue falar nada. Quem já foi para o quarto e só chorou? Quem já foi para uma oração secreta com Deus que não conseguiu nem chorar? Não sabia se soluçava, se queria morrer. Aquele estágio bem crítico. Pense num estágio bem crítico, onde você busca Deus assim, daquele jeitão mesmo que você prefere até morrer. Nesse estágio, você não emite uma palavra. Então, o que o texto está dizendo não tem a ver com ele te ouvir, tem a ver com ele estar de olho em você. Então, no secreto do seu quarto, não importa como você está. A outra leitura desse texto é bem ilustrada pelo exemplo quando a gente vai lá para Jacó, né, quando ele enganou o pai, que ele rouba a primogenitura, todo mundo conhece esse texto. Por que ele consegue enganar o pai? Porque o pai tinha um problema de vista, o pai já não enxergava bem, e ele se faz passar pelo irmão. Quem sabe desse texto que eu estou falando? Então ele se faz passar pelo irmão, e aí ele imita a voz, né, do irmão, e aí ele vai lá para o pai e o pai entrega a primogenitura, né, para o outro, porque o pai não o reconheceu. Aí o que o texto está nos dizendo é que o pai que enxerga em secreto vai nos recompensar, é porque assim, ó, não há como você enganar o pai no secreto. Se você for para o secreto com o propósito de enrolar Deus para que ele atenda a sua demanda, você vai fracassar. O que o texto está dizendo é, no secreto, o pai que vê tudo, mesmo que você não abra a boca, mesmo que você se disfarce, mesmo que você mude a voz, mesmo que você queira enganar ele, no secreto a oração chega para aquele que criou você, não vai enganar aquele que te criou. Aí a gente cai num outro problema, que é, eu já entendi que eu tenho que ir para o secreto, eu já entendi que não tem como eu disfarçar o que está acontecendo, eu vou ter essa experiência com Deus de oração lá no quarto, mas a gente precisa, diante dessa situação, começar a orar pelos motivos certos. E eu quero compartilhar alguns textos com vocês. O primeiro deles é Tiago, 4:3. O texto de Tiago diz assim, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Acho que o pastor até outro dia pregou aqui, usando um trecho desse texto de Tiago. E o texto nos mostra que muitas vezes não recebe porque pede mal. E o que é a nossa oração nos dias de hoje? Vou dizer mais da minha, porque eu não posso ficar zangado comigo mesmo, então, né, eu vou falar de mim. Vocês são santos, não tem esse problema. Se eu for enganar Deus no secreto do quarto, o que é que provavelmente eu vou fazer? Eu vou priorizar tudo aquilo que eu acho que é muito importante para mim na minha lista e vou pedir que Deus mude por último, ou talvez nem peça que Ele mude, aquilo que me tira da zona de conforto. Então, se eu estou vivendo algo que precisa de uma transformação em mim, provavelmente esse pedido será o último da lista. Quem está me entendendo? Então eu vou dizer lá, Deus, eu estou com dificuldade financeira, me ajuda. Deus, eu estou sem comida, me ajuda. Deus,
meu marido, meu irmão, não sei o quê. A gente vai fazer a lista das nossas necessidades. Lá no final da lista, se tiver, vai estar alguma coisa que tem que mudar na gente. Então, primeiro é sempre Deus atendendo às nossas demandas. Então, aqui nesse texto de Tiago, a gente vê um momento de oração onde a gente pode estar fazendo quase tudo certo. A gente pode estar entendendo que Deus vai ouvir a nossa oração e vai responder. A gente pode se colocar no lugar secreto, mas na hora de orar, a gente pode simplesmente apresentar essa lista do jeito mais bizarro que existe. Aí Lucas 22, 44, nos traz um outro exemplo, que esse eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Lucas 24, 44 é um exemplo de como a gente tem que proceder no extremo. Porque, eu não sei você, mas algumas vezes já aconteceu comigo, de a situação está tão difícil de resolver, está tão complicado, que eu digo assim, rapaz, eu não vou nem orar mais. De tão difícil que está. Talvez já tenha acontecido com você na jornada, em algum momento da sua vida, talvez lá quando você se converteu logo, não importa. Mas Lucas 22, 44 diz o seguinte, olha que situação. E estando angustiado, na minha versão diz, e posto em agonia, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha, esse cenário aí é o cenário de exposição, de humilhação, de dor e de sofrimento mais intenso que alguém pode passar. E o texto diz que, na agonia, no intenso sofrimento, o que talvez eu e você faríamos, reclamar, chorar, dizer que é injusto, ó vida, ó azar, aquele não é crente, as coisas acontecem para ele, comigo nada acontece, e a gente ia fazer um chororô. O texto diz, aqui ó, na agonia, orou mais intensamente. Eu não sei você, mas esse texto, quando eu olho para algumas situações ao longo da minha vida, me faz me sentir envergonhado. Porque em muitas situações de dor, eu escolhi chorar, eu escolhi reclamar, eu escolhi fazer tudo. E orei como última alternativa. E aqui nós estamos vendo um exemplo de, ficou mais intenso, parece que está mais difícil de resolver, é aquela situação que você já decretou que é impossível de resolver, ore mais intensamente. Você está orando 1 hora por dia? Ore 2. Você está orando uma manhã inteira? Ore de manhã e de tarde. Você está orando de manhã e de tarde e não está resolvendo? Ore de manhã e de tarde na madrugada, até resolver. Ah, mas eu trabalho, mas eu não posso. Pare tudo e ore. Ah, pastor, mas é muito fácil falar isso, mas na prática é muito difícil de fazer. É por essas e outras coisas que a gente está deixando atropelar a nossa relação de intimidade. Essa semana, me pediram para fazer uma agenda de algumas coisas da empresa de reunião, e aí eu apresentei a minha agenda. Eu falei, dia de quinta de noite eu não posso, fui fazer a minha agenda impositiva, né? Eu que impus a agenda. Eu falei, terça eu não posso, quinta eu não posso, quarta eu não posso, domingo de noite eu não posso. Aí o pessoal, por quê? Eu digo, quinta eu vou para a igreja, tem culto, domingo tem culto de noite, domingo de manhã tem escola bíblica. Eu comecei a apresentar a minha agenda. E aí uma pessoa que estava comigo na reunião online começou a me mandar mensagem no WhatsApp, né? Porque a gente estava todo mundo online lá, mas você sabe que no WhatsApp a reunião acontece sempre uma reunião paralela, né? E aí o menino fez, você está doido, rapaz? Do jeito que você está falando aí, você não pode dia nenhum. Eu digo, você que lute, rapaz. Se você não acredita que Deus pode arrumar a sua agenda, a minha ele vai arrumar. Eu digo, você que lute aí. Aí a pessoa que fez lá fez assim, vamos fazer a reunião tal dia, porque quinta-feira sobrinho não pode, tal dia a gente vai fazer a reunião, porque domingo de manhã sobrinho não pode, e tal dia não sei o que sobrinho não pode, e eu só dando risada, eu sério, mas por dentro eu estava dando risada. E aí quando acabou a reunião ele me perguntou, ele fez assim, irmão, rapaz, eu nunca vi esse negócio desse não. Eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, é que a minha agenda, prioritariamente, está na mão de Deus e como Ele quer. E Ele estabeleceu algumas prioridades, quinta é inegociável, domingo é inegociável, de manhã e de noite, é inegociável. Aí, para mim, se o pessoal disser lá, tem que ser domingo e não tiver jeito, aí a gente começa, vamos ver se pode, se não pode, tem que ser, aí eu digo assim, me dê um dia, aí é aquele dia de oração, aí Deus transforma o coração lá, muda a cabeça de quem tem que mudar, não é comigo, o meu papel é orar. E se ficar mais difícil, eu vou orar mais. Só vai ser problema no dia que tiver a equipe toda de crente, né? Que aí não sei como é que vai ser, porque se todo mundo orar, eu não sei como é que a agenda vai ser. Mas Deus continua tendo controle a partir do que interessa para Ele.
E muitas vezes, por ter colocado no que interessa para ele, ele ajeitou de um jeito que ficou bom para mim. Quem está entendendo? Todas as vezes que eu tentei fazer de um jeito que ficou bom para mim, ficou ruim para todo mundo. Mas todas as vezes que eu disse, Deus, ó, o Senhor conhece, a minha demanda é essa. E aí, todas as vezes que isso foi apresentado em oração, dizendo que eu estava disposto a fazer aquilo que ele decidisse que fosse feito, mais de 99% das vezes foi bom para todo mundo. Porque ele conhece o processo e entende tudo. Quem está me entendendo? Mas nós já vimos que Jesus é o exemplo de oração, nós já vimos que temos que orar no lugar secreto, nós já vimos que temos que orar do jeito certo, nós já vimos que o motivo precisa ser adequado, agora nós precisamos entender o poder que a oração tem para vencer. Porque se a gente fosse orar só para lutar e sofrer, não ia ter muito sentido. A gente precisa começar a entender que a oração traz a vitória. Porque se a oração fosse só para a gente lutar, não fazia sentido, a gente luta sem oração. Se é para a gente apanhar, vamos apanhar sem ter trabalho, não é não? Aí o que é que o texto diz? Não é a questão de ter o trabalho, é a questão de você viver a recompensa. E para viver a recompensa tem um preço. Se você não estiver disposto a pagar o preço, talvez você não seja merecedor da recompensa. E o cristão precisa começar a aprender que o evangelho não é vitória. O evangelho é pagar preço. A vitória é se Deus quiser que você tenha. E ela pode ser uma recompensa. Mas também a vitória depende da sua perspectiva. Na conversa que eu estava tendo uma conversa ontem com outro amigo, também no podcast, e eu dizia, ele falava assim, aquela velha discussão, né, de quem é pré-tribulacionista, se o povo vai passar pela tribulação, se não vai passar pela tribulação, aquela discussão que não leva, na minha opinião, a lugar nenhum. E aí eu falei assim para ele, eu falei assim, ó, a decisão de alívio ou de resultado bom depende de onde está seu coração. Porque quem é pré-tribulacionista, que acha que não vai passar a tribulação porque Jesus vai arrebatar antes, entende que isso é Deus livrando da tribulação. Oh, Deus vai me livrar ao ponto de eu não passar. Mas quem vai passar pela tribulação e Deus vai livrar e depois vai para o céu porque passou pela tribulação e morreu na tribulação, por exemplo, não vai ter o mesmo destino de quem foi arrebatado antes? Então não importa. O que importa é se você está pronto para no momento que você morrer ir para onde você tem que ir. Não importa se vai ser antes ou depois da tribulação, importa se você vai ser salvo. Aquele que é salvo e que tem intimidade com Deus, não se importa em ser livre do sofrimento, porque o sofrimento faz parte do processo. Só que nós estamos sendo ensinados, não aqui, graças a Deus, mas nos tempos de hoje, o mundo diz que quando Deus livra a gente do sofrimento, é que Ele parece ter um carinho por nós. É assim que o mundo diz. Não, se você está sofrendo, é porque você está em pecado, há um problema, Deus não está olhando para você. Quem disse? Se eu for aplicar esse método, eu vou ter que admitir que Deus não olhou para Jesus. Porque Ele sofreu até a última gota de sangue. Então, o sofrimento, ele é aliviado não porque Deus nos livra, mas porque nós oramos no processo e Ele nos sustenta. Então, se está pesado para você, não vai ficar mais leve porque a tribulação vai acabar, vai ficar mais leve porque você vai ficar mais forte. Porque a oração vai te fortalecer e vai te dar essa intimidade. Olha o que Lucas 22:40 diz. Lucas 22:40 diz assim, quando chegar aquele dia, aquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quando chegar aquele dia, o dia D, o dia que o negócio estiver para passar a régua mesmo, quando chegar aquele dia, tiver aquela situação que você tem medo de não enfrentar, é nesse momento que você tem que orar com intensidade, porque Ele vai te dar vitória. Ele não vai te livrar da situação, Ele vai te dar vitória sobre ela. Então, se você está esperando aceitar Jesus e Ele te livrar das situações difíceis, eu tenho uma notícia para te dar. Ele provavelmente não vai te livrar das situações difíceis, Ele só vai fazer você vencê-las. Isso tem que fazer sentido para você, porque o cristão que tem medo de sofrimento, ele tende a abandonar o barco no caminho. O cristão que não quer passar por sofrimento, observe, cristão não gosta de sofrimento, cristão não é masoquista que curte sofrer, não é isso. Mas ele está disposto a sofrer porque ele entende o preço que isso tem no processo. E ele entende que Jesus vai fazer ele suportar e vai fazer ele vencer. Portanto, não importa o sofrimento que você está enfrentando, vai passar e você vai vencer se você estiver orando e tiver intimidade. Para terminar, Lucas 3:21, olha o que Lucas 3:21 diz, põe na tela. Lucas 3:21 diz assim,
Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Rapaz, eu acho isso incrível. Porque comece a pensar, aí é um cenário bom, aí é o cenário onde ele está sendo batizado, é um cenário bom. Mas se eu partir do pressuposto que quando eu oro, o céu se abre, porque esse não é o cenário? Porque o texto não diz assim, e por estar sendo batizado, o céu se abriu. Não é assim que o texto diz. O céu não se abriu porque ele estava sendo batizado. O céu abriu porque ele orou. É assim que o texto está dizendo. E se o texto me diz que ao orar o céu se abre, isso pode acontecer em qualquer situação, inclusive naquela que você acha que não tem jeito. Se você quer que Deus abra o céu para você enxergar, você não pode ficar reclamando, você tem que orar. E eu fiquei muito feliz quando Deus colocou isso no meu coração, porque nós estamos na véspera de uma vigília. E vigília é o lugar que a gente vem para orar. E vigília não é o lugar onde a gente vem para fazer contagem regressiva de oração. Tem gente que chega na vigília já assim, vai até que horas? Não é assim? Tem gente que, você não já viu não? Alguém chegar na vigília assim? São duas perguntas que a pessoa que não tem muito compromisso com a oração faz. É assim, ó, começa a que horas? E a outra é, termina a que horas? Se disser assim, ó, termina meia-noite, como normalmente são as vigílias aqui, termina meia-noite. Mas se chegar às 11h30, o pastor estiver aqui, já vou dar logo a ideia, se o pastor estiver aqui e ele disser assim, senti no meu coração da gente ir até 2h da manhã. Quem está aqui em cima e olhar para baixo vai ver dois tipos de reação. Uma é, glória a Deus por isso aí, é de Deus esse negócio aí. Deus, o Espírito Santo falou aí. A outra pessoa vai dizer, misericórdia, 2h da manhã não. E aliás, tem uma terceira reação ainda, que fica guardada, que é aquela assim, ó, que quando dá 2h da manhã, é a terceira reação que faz assim, tomara que não invente até de manhã. Não é assim? Quem não já viu isso? Quando o normal seria, vamos ter uma vigília, vamos consagrar desde meio-dia. Lá na hora do almoço, depois do almoço, nós vamos consagrar em oração para chegarmos aqui na vigília, já, como diz pastor César, pegando fogo. A gente quer chegar, colocar o relógio na contagem regressiva para ver que horas vai terminar, como se a gente pudesse determinar a velocidade ou a intensidade que o Espírito Santo pode se manifestar. Eu quero terminar com uma frase, com algumas frases. Tem 3 ou 4 que eu anotei aqui que são bem interessantes. A primeira frase é de Charles Spurgeon. Ele diz assim, ó, eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Rapaz, isso é forte demais. Não é lindo isso? Eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. A outra é de Aiden Tozer, ele diz assim, ó, essa é para você que não sabe como começar e tem preguiça de orar. Ele diz assim, ó, orar, orar e continuar orando até orar de verdade. Talvez você esteja pensando assim, rapaz, eu não sei, eu vou orar, eu oro pelo mundo todo, 800 galáxias em 3 minutos. Senhor, obrigado por isso, por aquilo, por não sei o quê, 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 meu pai, minha mãe, minha irmã, e ora pela família toda, lista todo mundo da igreja, aí você vai orar 9 horas, aí lista todo mundo, ora por todo mundo, quando você olha no relógio, 9h06. Quem já fez isso? Parece que você falou do planeta Terra todo, quando você vai olhar, 6 minutos. Olha o que ele está dizendo, orar, orar e continuar orando até orar de verdade. Eu já ouvi mais de uma vez aqui, não me canso de ouvir, quando o pastor conta aqui que ele fala, eu comecei o propósito de oração durante o dia, na primeira vez eu fui meia hora, depois eu fui 2 horas, hoje eu oro a manhã inteira. Não começou com a manhã inteira. Não começou sendo fácil ficar a madrugada inteira. Você começa com meia hora, você vai 1 hora, você vai 2 horas, daqui a pouco é normal para você, daqui a pouco você vai ter dificuldade de ir trabalhar. Ah, eu não acredito nisso não. Ah, pois faça, como diz minha avó. Dizia minha avó, pois faça, para você ver. A outra fala, e eu vou terminar com essas duas, é de John Piper. Ele diz assim, ó, presta atenção nisso. Uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. Ah, eu não podia orar. Eu não consegui orar porque meu dia foi muito cheio. Vá orar o tempo, pegue seu Instagram e bote lá no relatório a quantidade de tempo que você ficou conectado, vendo rios, dancinha e musiquinha. Converta isso em oração para você ver se sua vida não vai mudar. E eu quero terminar com a frase de Ravenhill, que ele diz assim, ó,
essa daí, eu vou terminar isso aí para você ficar refletindo. E a pastora Inês vai vir para cá e o louvor. Porque quando eu li essa frase, eu disse assim, se não entender com isso, não entende mais com nada. Ele diz assim, um homem pecador para de orar, e um homem de oração para de pecar. Comece a pensar nisso. Talvez eu e você estejamos enfrentando mais dificuldades do que precisávamos passar. Talvez eu e você estejamos pecando mais do que deveríamos pecar. Talvez eu e você estejamos limitando o extraordinário da nossa vida, simplesmente porque a gente não está orando. Ah, mas eu não sei como fazer. Venha na terça-feira para cá de tarde, tem um grupo aqui orando de tarde. Tem um grupo aqui de intercessão que fica desde a tarde. A partir de que horas, pastora? 2? A partir de 3. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer aqui. Só venha. Só venha. Sente aqui e diga assim, eu não sei como é que eu vou fazer não. Eu quero só ficar aqui orando. Comece a falar com Deus, abra seu coração. Ah, mas eu não posso vir de tarde, venha de noite. Toda terça-feira o pessoal passa o dia no jejum, consagra aqui, terça-feira entrega e ora. Ah, mas eu não posso na terça-feira. Ligue para alguém da intercessão, peça para orar com vocês. Eu duvido que eles se neguem a orar com vocês. Ah, mas eu não tenho proximidade com ninguém da intercessão. Chame qualquer outra pessoa que você tenha amizade na igreja e diga assim, eu quero começar a orar com mais intensidade, você ora comigo? Se essa pessoa disser não, você pega ela e vai junto com ela para alguém da intercessão. Se ela te disser não. Então, essa experiência está conectado. Essa experiência de oração que aconteceu comigo da quarta-feira passada para cá, porque foi na quarta-feira passada, né, que foi essa experiência no podcast, aí eu li o livro, na quarta-feira de noite mesmo eu li o livro, e a partir dessa semana eu fiquei meditando nesses textos todos. Porque quando a gente é convidado a pregar, eu acho que acontece isso com todo mundo, quando o pastor me disse assim, quinta-feira, quando a gente começa a preparar uma mensagem, que às vezes Deus vem no dia e muda tudo, nem sempre é como a gente prepara, mas a primeira coisa que a mensagem faz é falar com a gente. Se a mensagem que a gente vai pregar não nos transforma em nada, não fala em nada conosco, alguma coisa está errada. E por isso que é comum vocês verem, por exemplo, quando eu estou pregando, eu trazer exemplos da minha vida real. Eu falo exemplos da minha esposa, exemplos dos meus filhos. Semana passada eu trouxe, foi semana passada, não foi? Na outra quinta-feira, não foi? 15 dias atrás, pronto. Na última vez que eu preguei, pronto. Eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, do meu pai. E por que eu me sinto à vontade de trazer os exemplos da minha vida pessoal? Porque eles são a minha realidade. Eu não posso falar sobre a vida de qualquer outra pessoa. Então, se alguém fala comigo como pastor, ou fala com o pastor Vanderlei, ou fala com qualquer pastor, e a gente começar aqui a pregar, dando os exemplos da vida de vocês vão achar legal? Eu acho que não é legal. Então, eu prefiro dar o exemplo da minha vida. Então, por exemplo, na última vez que eu preguei, eu trouxe aqui o exemplo do meu pai, que a gente estava enfrentando uma dificuldade de se falar. Quem estava aqui no dia? E aí, qual foi o cenário que eu trouxe aqui? Meu pai, todo mundo sabe, meu pai, se não sabe, vai ficar sabendo agora. Meu pai tem 75 anos de idade, esse ano completaria 50 anos de casado, e já vai fazer um ano agora, ele resolveu separar da minha mãe. Se você me perguntar assim, por que ele tomou essa decisão, ninguém sabe. Nós tivemos um momento de conversa, eu confrontei ele, nós tivemos lá aquele momento de conversa inicial, e já faz mais ou menos um ano, uns 11 meses, 10 meses, que a gente não, assim, eu encontrei com ele algumas vezes, mas da gente não falar, porque aonde ele está agora, enfim, seguindo uma doutrina que impede ele de falar com a família. Ele está seguindo essa família e ele optou em ter esse isolamento. Então, não é porque eu não falei com meu pai, porque eu não queria falar. Não é porque teve um momento da raiva, teve um momento que eu não quis falar, já compartilhei isso aqui. Mas a dificuldade de falar com ele era muito mais dele não ser receptivo do que da gente falar. E aí eu contei o exemplo, que meu filho disse, vamos ligar para o vovô e tal, não foi? E aí, eu sei que algumas pessoas interpretaram isso de um jeito bom, de um jeito ruim, mas assim, o jeito de eu trazer isso aqui foi mostrar primeiro que nós pastores não somos super-heróis. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, nós estamos também sujeitos às dificuldades que a natureza humana traz. Então, para mim, não estava sendo fácil enfrentar. Mas aí o que Deus faz? Ele usa meu filho, que para criança tudo é fácil.
criança briga com outra aqui, 3 minutos depois está amigo ali brincando de novo. Então, quando ele fez, pai, vamos ligar para o vovô, eu passei aquele dia inteiro enrolando ele para não ligar. Por quê? Porque a natureza humana faz isso, não é assim? Mas ele, como boa criança que é, não desistiu. E aí, hoje é quinta-feira? Na terça-feira, na segunda-feira, nós fizemos uma chamada de vídeo com meu pai. Como eu suspeitei que ele não me atenderia, eu pedi que ele ligasse no telefone de minha esposa. Eu falei, ó, pega o telefone de sua mãe e ligue para seu avô, para ver se ele atende. E aí ele ligou e houve a conversa na chamada de vídeo, a conversa mais de criança possível que você imaginar. Sabe assim, oi, vô, como é que tá? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Ele, tô com saudade, eu também tô. Aquela conversa de que ninguém sabe o que dizer. Sabe? Ninguém sabia o que dizer, a verdade era essa. E a conversa ficou assim, ó, e terminou assim, vamos marcar para eu ir aí, ou para vocês virem aqui, para a gente se ver, como se nada tivesse acontecendo. E aí, naquele momento que aconteceu a conversa, eu pensei, poderia ter acontecido há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, há 6 meses atrás. Não aconteceu porque ele não quis. Mas, o que é que importa? Importa é que a ligação aconteceu e a conexão começou a ser restabelecida, e não há uma outra explicação para isso acontecer, senão o resultado de resposta de oração. Porque eu orei, porque minha família orou, porque muitos da igreja aqui oraram, porque a intercessão orou. Recebi muitas vezes mensagens da pastora Inês, estamos orando por você aqui, meu filho, e por seu pai. E o que a oração fez? Fez aquilo que parecia impossível acontecer com uma ligação de telefone. Como é que vai ser a partir de agora? Eu não faço a menor ideia. A verdade verdadeira é essa. Mas assim, se eu ligar, agora ele atende. Hoje mesmo ele me mandou uma mensagem para perguntar uma situação, eu respondi. Então, meus filhos agora já se sentem à vontade para ligar para ele, porque sabem que ele atende. O que vai acontecer depois? O próximo passo, provavelmente, é a gente se encontrar. E depois, é a gente começar a restabelecer a relação. E depois, é o Espírito Santo falar com ele. E depois, é ele se converter. Aí sou eu dizendo já. É ele se converter. E depois, ele voltar para casa. Você pode até não acreditar nisso. É problema seu. Eu acredito. Ah, mas é improvável. É improvável a partir de quê? É improvável baseado em quê? Porque eu creio no Deus do improvável. Eu creio no Deus que faz a coisa a partir da oração correta. Ele responde de um jeito que é impossível para mim e para você, mas já está estabelecido. Então, não será surpresa se na próxima semana, se daqui a 1 mês ou daqui a 6 meses, eu não sei quanto tempo vai levar, mas não será surpresa se eu estiver aqui contando, ou o pastor estiver aqui contando, porque eu posso não estar, e ele pode trazer a notícia, ou eu trazer a notícia, de que a relação ficou 100% restabelecida, ou ainda melhor, eu ainda creio que vocês podem estar, daqui a pouco, aqui em algum momento, que pode ser aqui ou pode não ser, não importa, vocês podem de repente estar recebendo a notícia do meu pai, por exemplo, aqui na frente, aceitando Jesus. Para mim vai ser a coisa mais natural do mundo. E por que é natural? Porque hoje é improvável. E aí, quanto mais improvável parece para os nossos olhos, mais fácil parece que fica para Deus. Porque isso nos obriga a uma intensidade de oração que nós não teremos se tudo estiver fácil. Você sabe o que eu acho mais interessante? Eu vou terminar com isso. Você sabe o que é que eu acho mais interessante da possibilidade da tribulação? Da possibilidade da gente estar diante do anticristo na tribulação? É a certeza que na hora que isso estiver acontecendo, a gente vai estar de joelho. Porque você pode até não se dobrar, você pode até não estar de joelho para Jesus agora, você pode até estar numa situação confortável que faz você achar que você não precisa orar, mas vai chegar a hora que você vai ser obrigado a orar, que você vai ter que estar de joelho de uma forma ou de outra. E eu espero que isso não seja diante de uma situação de condenação, mas seja diante de uma situação de rendição diante de Deus. Porque um homem pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Obrigado. Pastor Inês.